Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos tratar de um tema hoje, nesse contexto do assunto aborto, que é muito importante e às vezes é causa de muita dúvida entre as pessoas que estão estudando essa temática, que é o aborto, entre aspas, legal. E a gente vai analisar aqui com um adicional, né, vamos analisar a perspectiva de como vai ficar o aborto legal, caso, entre aspas, legal, caso seja aprovada no Brasil a ADPF 442, que é uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal que quer permitir o aborto até 12 semanas de gestação. Então vamos lá. O primeiro ponto que tem que ficar claro é o seguinte, é que essa temática do aborto no Código Penal, ele vem dentro de um contexto de proteção à vida, né? São os crimes contra a vida. Você tem o homicídio e, entre eles, o aborto, né? Um dos crimes previstos dentro desse contexto de crimes contra a vida. O que mostra logo que o legislador, lá quando criou a lei, quis proteger realmente a lei, entendia que há uma vida humana, não só a vida da gestante, né? Que ele também protege, mas a vida de um bebê de gestação. Então, o legislador foi muito claro, dizendo, ó, há vidas ali que precisam ser protegidas. A do bebê e a do gestante. E quem não proteger essas vidas vai ser penalizado. Tá? Então, a questão do aborto no Código Penal, ele vem do artigo 124 até o 128. O artigo 124 traz o aborto que é provocado pela gestante, ou que ela permite que alguém provoque o aborto nela, ela consente que alguém provoque o aborto nela. Tá? Nesses casos, a mulher ela sofre uma sanção de acordo com o Código Penal, detenção de 1 a 3 anos. O segundo caso, o aborto provocado por terceiro. Eu estou fazendo essa análise antes dos tipos, né, de aborto, para depois chegar realmente no aborto legal, que está lá no artigo 128. Então, o aborto provocado por terceiro é aquele aborto, obviamente, que alguém provoca na mulher. Se ele for sem o consentimento da gestante, que é o artigo 125, a pena para quem provoca o aborto na mulher sem que ela consinta, sem que ela saiba que está acontecendo aquele aborto, ou porque está anestesiada, ou porque está dopada, ou porque vai fazer um procedimento e o médico faz o aborto, a reclusão é de 3 a 10 anos. Ou seja, há uma sanção penal de 3 até 10 anos. Se o aborto for provocado com o consentimento da gestante, ou seja, a gestante procura uma clínica de aborto, procura um profissional que vai praticar aquele aborto, né, a pena é reclusão de 1 a 4 anos. Né, no caso aqui de quem provocou o aborto e para a gestante. Não é? No primeiro caso, sem o consentimento da gestante, justamente, obviamente, a pena é para quem provocou o aborto. Tá? Esse não consentimento da gestante também se aplica, né, para os casos, ou esse consentimento da gestante se aplica para casos que o consentimento ocorre mediante fraude, ou grave ameaça, ou violência. Ou seja, há um consentimento da gestante para que seja realizado o aborto nela, mas esse consentimento não é livre. Né? Há alguns empecilhos aí. Né? Bem, o legislador foi tão protetor da vida humana que ele colocou uma forma qualificada para o aborto, que é o artigo 127. Ou seja, ele diz que as sanções colocadas no artigo anterior, elas podem ser aumentadas de 1/3, né, se houver consequências graves do aborto, né, e pode, no caso que sobrevém a morte da mulher, a pena pode ser duplicada. Ou seja, imaginando que o aborto provocado sem o consentimento da gestante dá uma sanção, uma pena de até 10 anos, se essa pena for duplicada, pode chegar até 20 anos, se equiparando aí a mesma pena do homicídio, que quer mostrar que para o legislador, e que ele, quando criada a lei, ele já dizia ali para o intérprete da lei, dizendo, olha, o crime é tão grave que eu estou equiparando praticamente a pena do aborto provocado sem o consentimento da gestante quando a mulher morre para o caso de homicídio, ou seja, 20 anos. Então, aquele profissional
que realiza o aborto e a mulher chega a falecer, ele vai sofrer uma pena tão grande quanto a do homicídio, equiparando aí talvez o crime, né, a periculosidade do agente que comete o crime e a importância de se proteger dentro da sociedade. Aí a gente chega no artigo 128, que é justamente a parte em que o aborto ele não é punido, ou seja, ele é crime, como em todos os outros casos que a gente acabou de ver, mas ele não é punido pelo legislador, né? Que no caso é o aborto necessário ou o aborto humanitário. O aborto necessário é aquele aborto em que não há outro meio de salvar a vida da mulher. Então aqui a gente começa a analisar o primeiro caso de aborto, entre aspas, legal no Brasil, que são 3 casos. O primeiro é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, né? Então o aborto ele é necessário, então ele pode ser realizado. O segundo caso é o aborto decorrente de estupro, né? Chama aborto humanitário, né? Seja, então a lei diz se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então nós temos o segundo caso de aborto, entre aspas, legal, que embora seja crime não é punido, né? E temos o terceiro caso, que foi decorrente de uma ação que tramitou no Supremo Tribunal Federal, né, que é o aborto, que é o terceiro caso de aborto não punido, que é no caso de bebês com anencefalia, que foi a ADPF 54, né, que tramitou ali, finalizou em 2012. Né? Então, esse é o terceiro caso de aborto, entre aspas, legal, ou seja, a mulher pode, né, fazer o aborto, procurar os meios legais para fazer o aborto. Então, de forma bem resumida e bem rápida, a gente viu como é que a legislação trata a questão do aborto e como é que são as questões de aborto legal. Aí você pode se perguntar, e aí, caso o aborto seja aprovado até a 12ª semana, como está sendo pedido pela ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, né, que quer legalizar aborto de bebês de 12 semanas, mais ou menos desse tamanhozinho aqui, né? Caso essa lei seja aprovada, como é que fica as outras questões aqui? Então veja, caso essa lei, esse entendimento do Supremo nesse julgamento seja aprovado, o que acontece? Toda a legislação penal em relação ao aborto, ela vai ser modificada de alguma forma, o entendimento, porque provocar o aborto em si mesma, ou consentir que outro lhe provoque, o primeiro artigo que a gente leu aqui, até a 12ª semana não será mais crime. Da mesma forma, quem provoca o aborto com o consentimento da gestante até a 12ª semana não será mais crime. Fica aqui uma interrogação sobre provocar o aborto sem o consentimento da gestante, não é? Se vai até a 12ª semana, se vai continuar sendo crime ou não. Entendo que vai continuar sendo crime, né? Porque não houve a falha aí foi o consentimento, o não consentimento da gestante, mas isso tudo vai caber de interpretação. Isso também se reflete nas formas qualificadas, como eu falei, né? De aumentar até 1/3 ou até o dobro. E as formas de não se punir o aborto, vai haver ali uma inserção não escrita no Código Penal, né, mas só de entendimento, né, de que, como houve lá na ação da anencefalia, colocando que o aborto até a 12ª semana não vai ser mais crime no Brasil, né? E aí, caso de estupro já não é crime, né? E aí, no caso de estupro e gravidez que gera risco à mulher, embora a legislação não coloque o prazo até quando é que se é permitido esse aborto, há um entendimento que até quando o feto está ali pré-viável, que chama, né, o terminologia que se chama de 22, 23, 24 semanas, então o aborto ali em caso de estupro seria permitido, né, e também quando há risco para a gestante, né? E aí, então, como esse período é maior que 12 semanas, então esses dois tipos de aborto continuariam a mesma coisa, da mesma forma a anencefalia continuaria talvez com esse mesmo entendimento.
O certo é que se a DPF 442 for legalizada, os abortos realizados até a 12ª semana, em que há o consentimento da gestante, a gestante pede para praticar o procedimento, não vão ser mais punidos, e aí vai ter um quarto tipo de aborto, entre aspas, legal: estupro, risco de vida para a gestante, anencefalia e até a 12ª semana, né, que vai, de alguma forma, contemplar as outras possibilidades de aborto. Tá bom? Espero que tenha sido claro para vocês. Essa é a atualização mais recente que a gente tem em relação à questão do aborto no Código Penal e principalmente em relação ao aborto legal. Um abraço!